Oi, bom dia, quarto ano. Todos estão bem? Olhem, vamos prosseguir nossas aulas, nossos estudos, tá bom? Espero que vocês ouçam, vejam o link e que qualquer dúvida que houver, vocês possam estar tirando, me mandando no privado pelo WhatsApp, tá certo? Gente, por favor, peguem o livro, página 30, Geografia, certo? Que agora nós vamos para um outro tema. Mas antes de ir para este outro tema, eu quero lembrá-los, quero pedir, na verdade, que não esqueçam de me enviar a atividade avaliativa, onde eu estou pedindo para que você faça um vídeo explicando com imagens, se for necessário. Se não tiver imagens, não tem problema, mas que você explique a paisagem modificada pelo homem, a paisagem modificada de forma natural e qual a importância que os indígenas têm, ou melhor, qual a importância que os indígenas dão à natureza, tá certo? Foi um assunto que a gente abordou nas últimas aulas e eu quis que vocês fizessem essa atividade valendo 2 pontos. Alguns alunos já me enviaram, já estou com a nota destes alunos, mas a grande maioria ainda não. E é necessário que todos façam para que garantam sua nota, certo? Para auxiliar nas provas, tá ok? Conto com vocês. E então vamos lá. Na página 30, certo? Nós vamos trabalhar fenômenos da natureza, transformam paisagens em velocidades diferentes. Eu posso até colocar um link que refira-se a isso, tá certo? É que vocês tenham uma melhor dimensão do que se trata. Sim, fenômenos da natureza, que é hipernatural, né? Eles modificam o ambiente, eles modificam a paisagem. Isso ela pode, no caso, digamos assim, tanto essa paisagem pode ser modificada bruscamente, rapidamente, tá? Como também pode ser de maneira mais lenta, no decorrer de muitos anos, enfim. Aqui na primeira imagem, nessa primeira imagem, nós temos uma cidade praticamente devastada, tá? E pelo que nos informa, esse devastamento houve por conta de, justamente por conta de terremotos. Terremotos, para quem ainda não sabe, ou talvez eu ainda não tenha dito, são um movimento de placas tectônicas, tá? O nosso planeta, ele é formado por crochas terrestres, e essas crochas terrestres são placas que, ao se chocarem uma com a outra, podem causar os terremotos, tá? Isso pode ser de várias dimensões, tanto os mais leves como os mais fortes e mais violentos. No caso dessa imagem, essa imagem aqui que vocês estão vendo no livro, provavelmente essa, foi o que aconteceu. Isso foi um terremoto. E esse terremoto devastou essa cidade. Danificou várias edificações construídas pelo homem, tá? Terremotos são atos, são situações que são imprevistas. Não há como se evitar um terremoto. Mas diante dos tempos e do nosso desenvolvimento, muitos países que sofrem com terremotos fazem com que suas edificações, seus prédios sejam construídos para que, quando houver algum terremoto, boa parte dessas construções não venham a desabar, não venham a cair e não venham a matar milhões ou uma quantidade imensa de pessoas, tá? Então, o terremoto, ele modifica de forma muito brusca. Quando ele ocorre de uma maneira em que ou a paisagem natural ou a paisagem que já é modificada pelo homem, ela possa se transformar rapidamente, tá? Essa destruição aqui, esse terremoto aqui, ele ocorreu na realidade na Tailândia. Como aqui mesmo diz abaixo da imagem, casas destruídas após um terremoto. Isso é muito sério. Graças a Deus, o nosso país, ele vive em cima de uma placa tectônica.
continente brasileiro, ele está em cima, ele está integrado em uma placa tectônica, ou seja, ela não tem outras placas que o dividam. Por isso que o Brasil não é que não haja terremotos. Aqui ou acolá a gente escuta dizer abalos sísmicos em algumas regiões, em algumas situações, como já houve em Caruaru, né? Mas não na proporção como essa, tá certo? Então essa situação aqui foi na Tailândia, tá ok? Mais embaixo nós temos aqui, o que seria isso na visão de vocês? Deixa eu ver se você consegue escutar. Vulcões. Quem respondeu, eu escutei daqui. Exatamente, vulcões. Vulcões são vamos dizer, como se fosse uma fresta, né? Não exatamente uma fresta, mas é como se esse espaço fosse aberto entre as rochas do planeta Terra e o magma que vem lá de baixo, já lá no núcleo do nosso planeta Terra. Esse magma, ele é, vamos dizer, como uma larva, e ele acaba sendo expulso por diferentes situações. Por isso que ainda hoje existem vulcões adormecidos, alguns vulcões que não conseguiram até então ficarem imunes, mas continuam jogando lava, jogando magma para fora. Então ele é super aquecido. E esse magma que é expulso, digamos assim, ele, ao se resfriar, ele se transforma em rocha. Rocha vulcânica, como é mais conhecida, tá, gente? Essa é a situação dos vulcões, que de certa forma, em uma situação, ao despertar do vulcão, ele pode transformar a paisagem também bruscamente. Não é uma coisa lenta de muitos e muitos milhões de anos a ver essa transformação. No acordar, no despertar de um vulcão, caso ele esteja adormecido, ele faz um tremendo estrago, digamos assim, né? Não seria estrago, mas diante da situação em que muitas pessoas acabam morando mais próximas, tem que se retirar, tem que sair dessas casas, porque a inspiração desse ar, esse ar vai estar carregado de enxofre e pode não, logicamente vai nos fazer mal, tá certo? Então isso aqui, essa explosão de fogo que nós vemos é o magma que está na parte interna justamente do planeta Terra, ok? Fechou? Agora a gente vai para a página 31. Nós temos aqui duas situações que também modificam a paisagem, porém de forma muito mais lenta, mais vagarosamente. Tem a principal, essa daqui, ó. Essa daqui você até pensa que é uma imagem computadorizada ou desenhada, de tão linda que ela é, mas não. Isso aqui são rochas que são esculpidas com o vento. Detalhe, isso não é da noite para o dia. É bem diferente do que nós acabamos de ver que ocorre com vulcões, que ocorre com terremotos. Essa paisagem aqui, paisagem esta que foi esculpida pela ação do vento, tá? Ela é feita um trabalho com muitos e muitos anos. E acaba se transformando essas rochas, que parecem mais uma dança, mais uns lençóis do que praticamente rochas, né? Mas isso que nós estamos vendo são rochas, tá? Como aqui mesmo diz, a ação do vento que modifica o relevo pode levar milhões de anos para ser percebida. Essa transformação ocorre quando formações rochosas são esculpidas pela movimentação do ar, que transporta sedimentos de um lugar para o outro e promove o desgaste do relevo. Gente, o que seriam sedimentos? Sedimentos nada mais é do que partículas de areia e poeira. Então vejam bem, o vento, com sua maestria de ir, de vir, ele vai levando e trazendo sedimentos estes que vão causar essas formações rochosas. Tanto ele pode esculpir no sentido de retirar, como ele também pode
fazer com que ele seja fixado, esses sedimentos. E esses sedimentos, a areia, né, o relevo em si, existem diversas colorações. Por isso que dá tanto esses formatos, parecido até com um pouco, faz lembrar-nos o fogo, né? Tanto nos dá esse formato, como também vai nos dar essas ranhuras, esses formatos aqui, que mais parecem lençóis coloridos, né? Mas isso aqui são rochas e são formados com a ajuda do vento e desses sedimentos que nós acabamos de ver, tá certo? Por último, eu acho que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ir ao Chico, ao São Francisco, nosso querido rio, né? Que também nos pertence. Vejam bem, aqui nós estamos falando de cânions. Cânions, por que cânions, tia? Porque são rochas bem altas e que por dentro desses cânions nós vamos ver a água. Isso também leva-se milhões de anos para poder se formar. A gente está falando aqui para que haja essa formação, estamos falando da ajuda da água, dos ventos, precipitações, né? Isso estamos falando de uma série de coisas. Foi de um dia para a noite que se formou? Logicamente que não. Foram milhões e milhões de anos. Olha só, no caso dos cânions e força das águas de um rio leva milhares de anos para retirar sedimentos e escavar a rocha formando vales profundos. Então aqui, ó, com a força da água, a queda da água bruscamente, lógico, e no decorrer de milhares e milhares de anos, nós podemos hoje ter o Grande Cânion, que é no Vale Chico, no São Francisco, tá? Se alguém não teve a oportunidade, mas quem sabe um dia poderá ter, realmente você entende ao passear por esse lugar, você vê que são imensidões de rochas muito altas e o rio que faz o percurso, tá certo? Então, nós temos aqui nossa atividade, desafio, tá? Esse desafio, observe novamente as paisagens desta e da página anterior. Quais os agentes que modificam as paisagens e com qual velocidade eles atuam? Vocês vão verificar que nós vimos, tem alguns deles que instantaneamente modificam as coisas, modificam toda uma paisagem. A gente fala do quê? Dos terremotos, falamos dos vulcões, que são coisas, são casos da natureza que de repente acontecem e ali instantaneamente mudam, tá? Nós temos essas duas situações. E nós temos duas situações aqui que são de proporção mais lenta, que precisa-se de muito mais tempo para poder se formar tais paisagens. Compreendem agora? Vocês irão me responder, pode responder até no cantinho aqui do livro, com a letra legível e me mandar no privado para ver se está correto, tá? Provavelmente eu vou mandar um link que seja de algum vídeo, de uma paisagem que também leve-se mais tempo para se transformar, para que vocês entendam melhor, ok? Eu agradeço a todos e até a próxima aula.